Shalom a todos, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui com o apoio técnico do nosso pessoal da Infobrac, Alexandre, já agradecendo vocês, Alexandre, Nicolas e Samuel, família toda. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos estar encerrando o tema analisando personagens bíblicos e aprendendo com o que eles realizaram. O nosso personagem bíblico de hoje, portanto, é Jesus Cristo. Para começar então essa aula, a gente vai fazer uma pequena observação nos termos, nos nomes, né, usando o dicionário bíblico, pode ser qualquer dicionário bíblico, né, que você tenha em casa. Caso você não tenha, você pode pesquisar na internet também. Bom, para falar de Jesus, primeiro, o nome Jesus, do grego, né, Iesus. Nós vamos ver que o termo é Iesus e significa o Salvador, ou Adonai é Salvador. O Cristo, a palavra Cristo, significa ungido, né? E acabou que se associando ao nome Jesus. Então, Jesus Cristo, o Salvador ungido. É a primeira definição assim, que a gente pode observar. E de tal grande importância é falar sobre esse personagem, porque é o motivo de nós estarmos aqui. A igreja existe porque existiu uma pessoa que se propôs a fazer algo, né, em prol da humanidade. Essa pessoa é Jesus, né? E essa obra, para quem nunca ouviu falar, está diretamente relacionada ao Calvário. Amém? Bom, é claro que nessa aula, finalizando aqui, nós não temos ainda o tempo todo para poder andar passo a passo falando sobre essa pessoa de Jesus. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos concentrar nos primeiros momentos, que já são momentos muito importantes para a gente entender a forma miraculosa que ele veio ao mundo. E para fazer isso, eu vou fazer uso do Evangelho de Lucas. Então, eu vou pedir para que você, se possível, utilize sua Bíblia impressa ou então a sua Bíblia eletrônica. Haverá um material também impresso na descrição do vídeo que você vai poder fazer uso também, se você se sentir melhor em relação a isso. Amém? Então vamos lá. Fazendo uma observação então no Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos, no capítulo número 1 mesmo, nós vamos ver esse personagem, Jesus, ainda no ventre da sua mãe, ocorre uma série de coisas ali. Por exemplo, né, o decreto de César Augusto. O decreto de César Augusto foi para que as pessoas se arregimentassem a esse decreto. Então, José e Maria saíram de sua terra e foram, então, fazer esse alistamento, né? E no percorrer dessa viagem ocorre uma série de fatores importantes. É importante mencionar também, já nesses primeiros passos aqui, quando Jesus ele já está na barriga de Maria, que esse primeiro acontecimento já é um acontecimento miraculoso. E vou dizer mais, existe um profeta chamado Isaías, que escreveu o livro Isaías, que profetizou sobre esse momento também. Então, uma série de acontecimentos ocorre já antes do nascimento de Jesus, né? Por exemplo, a vinda de Jesus ao mundo, estando Maria grávida, já é uma questão sobrenatural. Por quê? Porque um anjo apareceu a Maria, o anjo Gabriel, e falou para ela que ela foi escolhida e seria a portadora, quem geraria o Salvador Jesus, né? Ou seja, quem geraria o Salvador da humanidade. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 46, por exemplo, nós vamos observar aqui um cântico de Maria exaltando a Deus, ao Senhor, ao Adonai, ao Eterno, em relação ao estado que ela estava de alegria. Então a gente já vê uma série de evidências aqui sobrenaturais. Uma dessas evidências, então, primeiro o anjo aparece a Maria, testificando ela vai ter um filho, que se chamará Jesus. O anjo Gabriel já vem com a mensagem e já vem com o nome do Salvador. Amém? Bom, em consonância a tudo isso, no primeiro capítulo também nós vamos ver evidências que estão ocorrendo ao redor dessa família José e Maria, que é Isabel e Zacarias. Isabel e Zacarias, eles eram mais velhos. Mais velhos quanto, né? Pensa assim, você que é jovem, né? Seus avós chegam na tua casa e falam para os seus pais, nós vamos ter um filho. Isso mesmo que você ouviu. Os seus avós chegam na tua casa e dizem, vamos ter um filho. O seu avô e a sua avó. Assim aconteceu com Isabel, assim aconteceu
com Zacarias, né? O ventre de Isabel foi abençoado e ela teve um filho que foi também comunicado que o seu nome seria João, né? O João Batista que nós conhecemos. Então, são fatos miraculosos que a gente vai observando aqui. O interessante observar é que João, ele foi também mencionado pelo anjo Gabriel para o pai, para Zacarias, e para a mãe. Zacarias gerou uma certa dúvida, né, e acabou que ficando mudo. Foi um castigo que Deus colocou nele. Mas depois que ele escreve o nome do seu filho, que pediram, se você pegar o texto bíblico, o primeiro capítulo de Lucas, e seguir a leitura, vocês vão ver que Zacarias, quando ele faz a menção que o nome do seu filho seria João, escrevendo numa tábua, nesse mesmo instante a sua boca se abre, ele volta a se comunicar e nesse momento então ele faz um cântico de louvor ao Senhor. E não somente um cântico de louvor, nesse momento Zacarias ele é cheio do Espírito Santo. Assim como Isabel foi cheia do Espírito Santo quando Maria chega até ela e a saúda. E naquele instante também Isabel foi cheia do Espírito Santo. Bom, são fatos assim importantes. Por que citar esses fatos? Porque são únicos. O único fato de um nascimento de uma criança que a manifestação do Espírito Santo ocorre e também uma série de evidências assim de acontecimentos angelicais. No caminho, voltando a falar agora de José e Maria, no caminho que eles estavam indo a Belém, porque eles eram da linhagem de Davi, José era da linhagem de Davi, eles encontram uma série de fatores ali que vão direcionando eles. Quando eles chegam no estabelecimento para passar a noite, eles não têm mais nenhuma acomodação ali. José e Maria, eles não têm acomodações. A única opção era ficar onde estavam os animais. Só que o tempo do nascimento de Jesus já tinha chegado. Então, naquele mesmo instante, Jesus ele acaba vindo ao mundo onde os animais estavam descansando. E por isso ele é colocado numa manjedoura. E aqui vai ficar uma informação extra, para quem não lembra ou nunca ouviu falar o que significa manjedoura. Você sabe o que significa manjedoura? Então, pessoal, manjedoura, para quem não lembra, não sabe, é onde se coloca os alimentos dos animais. Então, por exemplo, se você vai numa fazenda, você vê aquele recipiente onde está o feno, por exemplo, e ali as vacas, os bois, né, se alimentam, aquilo ali é uma manjedoura. Então Jesus foi colocado sobre aquela manjedoura porque não tinha outro lugar para colocar. Então você percebe que já no nascimento de Jesus é um nascimento um pouco mais complicado e simples, muito simples. Ou seja, o próprio nascimento de Jesus vai se identificar com pessoas nesse mundo, né, que viveu e nasceu de forma muito simples. Crianças que talvez foram colocadas em lugares e abandonadas, Jesus pode estar se identificando com elas já no período de seu nascimento, né? Porque ele ficou numa situação difícil ali. Só que tem um detalhe, outro detalhe que marca muito a história do nascimento e vinda ao mundo de Jesus. Que detalhe foi esse? Naquela mesma noite em que Jesus veio ao mundo, um grupo de pastores estavam próximo ali da região, pastoreando as suas ovelhas. Segundo o texto bíblico, o relato bíblico vai mostrar para nós, ainda no livro do Evangelho de Lucas, que esse grupo de pastores, eles puderam ver anjos. Um anjo primeiro aparece aos pastores e comunica a esses pastores sobre a vinda do Salvador ao mundo. Você vai poder verificar isso justamente no capítulo 2 de Lucas, praticamente o capítulo 2 até o versículo 20. Tá? Então, você fazer uma leitura total, completa, vocês vão observar justamente essa questão, que um anjo aparece ao grupo de pastores, comunica então a esses pastores que o Messias é vindo ao mundo, e agora o mundo está contente com essa situação, né? Os anjos estão contentes com essa situação, os homens agora são abençoados por essa situação, e já na sequência, o céu se abre um exército muito grande de anjos, então começam a louvar ali o nome de Deus. Então, é toda uma situação especial que marca de forma especial o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Bom, eu já vou finalizar, mas antes de finalizar, eu quero que vocês observem na descrição do vídeo esse material que foi colocado aí em PDF. E nessa descrição, vocês vão ver que existe uma atividade ali, principalmente para o grupo da Jubrac Team, para vocês resolver. Então, as questões que estão ali são, primeiro, o significado do nome de Jesus. Vocês têm que colocar ali, observar ali qual é o significado. Segundo,
a questão de como Jesus veio ao mundo, a data que ele veio ao mundo. Eu não falei nessa aula, mas eu vou dizer agora. Por exemplo, não se tem uma precisão muito grande do nascimento e morte de Jesus. Uma questão importante. Isso que eu estou falando já é aceito por muitos teólogos. Não tem uma data precisa. Se você olhar, por exemplo, as referências de Flávio Josefo e esses outros livros históricos que mencionam sobre o nascimento de Jesus fora da Bíblia, não existe uma data precisa. Então quer dizer que o dia de 25 de dezembro do nosso calendário não está correto? Exatamente isso que eu estou dizendo. O dia 25 de dezembro não é uma data precisa, tá? É realmente uma data mais voltada para o sentido comercial, porque não tem evidências e provas suficientes que foram nesse dia, tá? A morte também de Jesus tem só algumas aproximações, tá bom? Então essa é outra pergunta. Há outras perguntas também sobre a questão dos acontecimentos miraculosos sobre a vinda de Jesus, tá? Aí você observa na descrição do vídeo e faz a sua anotação, amém? Então, encerrando por aqui mais essa aula, a última aula sobre analisando personagens bíblicos, quero agradecer você que pôde estar conosco durante toda essa jornada e dizer para você que é muito especial tê-los conosco. Fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.